Olá, trabalhadoras e trabalhadores. Quarta-feira, 19 de agosto. A nossa live tá que tá. O conteúdo não está nem cabendo, está transbordando hoje. Segundo semestre, datas bases da categoria. Setembro, começamos aqui com o setor automotivo. Então, trabalhadores, fiquem todos ligados. Porque você sabe que uma coisa influi na outra, né? Então, não é para o setor automotivo ficar ligado só ao setor automotivo agora. É para ficar o setor de máquinas e os metalúrgicos, porque aí tem outubro, depois tem dezembro, e vocês sabem o que acontece, como uma vai refletir na outra, então todo mundo ligado para adquirir experiência e principalmente inspiração, gente, sabe? Inspiração é bem importante também, né? Então, quem é esperto fica de olho porque vai acumulando, né, gente? Ver o que acontece aqui, porque pode acontecer depois lá, e ver como é que a gente acha aqui, como é que deu certo aqui. Então, essa é a ideia, a gente ir tocando aqui, né? Fazendo um caldinho. Então, nós temos hoje aqui, iniciando, chamando a Assembleia às 18 horas de hoje para a Volvo do Brasil, que conclamamos a participação de todos vocês que trabalham na Volvo, trabalhadoras e trabalhadores. Às 18 horas, será a assembleia para início das negociações da database. E é muito importante que vocês aprovem esse início e que participem em massa. O sucesso dos nossos últimos movimentos tem acontecido em função da mobilização dos trabalhadores e familiares. Então, gente, vamos começar já com o pé direito aqui na Volvo, com todo mundo participando, todo mundo se envolvendo, todo mundo se informando, o que é muito importante. Vocês receberam o link já da reunião, através das nossas redes sociais, e tem um conteúdo aqui especial para vocês da Volvo. Então, preste atenção. E eu gostaria muito de me encontrar com vocês hoje aqui às 18 horas na Assembleia, tá bom? Contamos com todos vocês. Na sequência, nós temos aqui um Fala Presidente, um Fala Sérgio Bútica especial para a Renault e, na sequência, para a Volvo do Brasil. É exatamente como eu falei no começo aqui. É o mês de setembro, são as montadoras, tá que tá. Então não dá para perder, gente. Tá? São conteúdos bastante importantes, tanto em relação à Volkswagen como à Renault do Brasil. Tá, gente? Não dá para perder. Na sequência, nós vamos para uma entrevista com a Gisele, que é uma das esposas daquele movimento de esposas de trabalhadoras que foram fundamentais para a conquista do acordo na Renault do Brasil. E essas trabalhadoras estão com a sua perspectiva inspirando as demais esposas de todos os metalúrgicos da Grande Curitiba. Nós temos que trabalhar juntos, né? Juntos um com o outro e também integrar a nossa família ao movimento, gente. Foi fundamental para a vitória lá na Renault. Os trabalhadores trazerem suas famílias, suas esposas, mães, irmãos. A gente tem que navegar de acordo com o mar, gente. E o mar, nesse momento, pede envolvimento geral. E não é só lá, não é isolado. A gente vai ter uma database aqui, então a gente tem que chegar em casa, contar para a esposa, olha, hoje tem assembleia. Aliás, é em casa, para quem está em casa, já assista, eu já vou dar aqui uma sugestão para vocês. Já assistam com a esposa, hoje, a assembleia juntos, tá? Para entender quais são as propostas. Nossa, nós ficamos assim, sabe, bastante impactados com a participação positiva das esposas, da família daqueles trabalhadores lá da Renault do Brasil. Eles foram super importantes. Então, vamos agregar, né, gente? Vamos começar junto já. Não é assunto só, não tem assunto só de mulher ou assunto só de homem. O assunto é da família, porque vai envolver a família de qualquer forma, de uma maneira ou de outra. Então, é bom que elas já comecem conhecendo a proposta, como é que está acontecendo, gente. E acompanhem a live aqui, porque nós já tivemos a semana passada 2 rodadas de entrevistas, e a gente vai continuar, porque elas são muitas, e todas as que se inscreveram, elas vão participar dentro do nosso tempo, dentro da nossa possibilidade aqui, porque elas agregam muito, elas trazem conteúdo, a perspectiva de como elas vivenciaram essa experiência lá por 21 dias na porta de fábrica da Renault. Não dá para perder. Depois nós temos os articulistas.
Hoje o nosso mago João aqui está de conteúdo bem bacana, gente. Tá bom? Fiquem atentos. É com você, Fernando. Vamos lá, gente, começar a nossa live SMC de hoje, iniciando aqui com a evolução dos dados da pandemia do Covid-19. A Secretaria Municipal de Saúde, ela registra nas últimas 24 horas 17 óbitos. Isso mesmo, 17 óbitos. E 448 novos casos. Números preocupantes. E nós desejamos aqui que as autoridades sanitárias da nossa cidade estejam realmente alertas para ver a coerência entre os números da pandemia e a bandeira que estamos utilizando. Nós contamos com esse discernimento. Toda a população de Curitiba conta, certamente. É com você, Fernando. Atenção, trabalhadores e trabalhadoras da Volvo do Brasil. Hoje à tarde, às 18 horas, nós teremos a assembleia online com vocês para a aprovação do início das negociações da database do setor automotivo, que é agora em setembro. Hoje pela manhã, apesar de toda a chuva, não importa. Tem ação, o sindicato está lá no seu lugar, que é a porta de fábrica, orientando os trabalhadores sobre a participação, a importância da participação nessa Assembleia das 18 horas. Vocês foram comunicados pelas nossas redes sociais, vocês receberam e-mail, vocês receberam o WhatsApp e sinal de fumaça. Todas as formas de nós nos comunicarmos com vocês, porque é necessário que vocês participem e votem. Faz parte do processo legal da Assembleia que vocês votem e para que possa começar as negociações. A database é o momento em que vocês vão ter o reajuste salarial, vão ter as conquistas importantes desse setor, e é muito importante que os trabalhadores participem, todos juntos. Sabemos muito bem que é o momento de todos participarem, que juntos podemos mais e vamos mais longe. E nós vamos agora passar aqui para o nosso companheiro André. Sabe quando tem porta de fábrica, não tem chuva, não tem nada, o André está lá também. A nossa equipe estava cobrindo essas orientações agora pela manhã e a gente vai dar uma olhada aqui, porque o André vai nos mostrar como é que estava o frio e a chuva às 6 horas da manhã. É com você, Fernando. Olá, trabalhador e trabalhadora. Hoje, quarta-feira, dia 19 de agosto, estamos aqui na Volvo do Brasil, na cidade industrial de Curitiba, onde o sindicato fez uma assembleia agora informativa para os trabalhadores ali no estacionamento dos ônibus, informando sobre uma assembleia online que terá nesta quarta, às 18 horas, para tratar da database aqui na montadora. A ideia principal hoje de manhã era fazer uma assembleia com os trabalhadores para debater esse assunto, mas infelizmente não foi possível por causa da chuva. Mas mesmo assim o sindicato ressaltou também a questão dessa assembleia online que vai ter às 18 horas, assembleia que já foi comunicada ontem na terça-feira pelas mídias do sindicato, por WhatsApp, por e-mail, e será, caso algum trabalhador da Volvo tiver dúvida, procurar a comissão de fábrica e para receber o link da Assembleia às 18 horas. Certo? Então, essa foi uma Assembleia informativa por causa da chuva para tratar da database. Né? Então, depois aí da mobilização histórica na Renault, agora começa aqui as negociações na Volvo do Brasil em relação à database de 2020, database que é 1º de setembro aqui das montadoras. É isso aí, em breve tem mais. Até lá. Muito bem, André. A nossa audiência aqui já estava com saudades de você. Né? Desde que terminou a greve da Renault, nós não tínhamos visto o nosso jornalista aqui, a nossa equipe, ele, o Matheus. O Matheus faz as imagens, todas as imagens que a gente transmite aqui são captadas pelo Matheus. E o André, como você já sabe, é o nosso companheiro aqui, o nosso querido colega jornalista. Lembrando, então, que todos vocês já receberam esse link para a participação da Assembleia hoje à tarde.
Na troca de turno, lá pelas 15h30 mais ou menos, novamente o sindicato estará em porta de fábrica orientando os trabalhadores. É muito importante, companheiras e companheiros, que vocês participem, né? A gente acabou de sair de uma movimentação bastante intensa, né, na fábrica Renault, também é do mesmo setor, e a gente já sabe o caminho, né, para a gente poder ter conquistas, poder fechar um acordo que seja bom para vocês, trabalhadores. É importante que todos se envolvam, né? Não é só o sindicato que vai ficar lá lutando sozinho com a empresa. Tem que todo mundo participar, e o começo é hoje, né? Hoje é o tamanho da Assembleia de hoje que já vai dar noção para vocês das conquistas que vocês podem ter, tá certo? A gente conta com vocês, então. O link já foi ontem para vocês. Preste atenção nas suas caixas de entrada de e-mails, nos WhatsApps, tá? E se porventura você não recebeu, pede para o seu amigo. Seu amigo aí da sua fábrica pode passar o link, porque o link é comum a todos e vai funcionar a partir das 18 horas. Contamos com todos vocês, tá? Até lá, gente. Um grande abraço. É com você, Fernando. Trabalhadores e trabalhadoras da Renault, nós temos aqui uma participação especial do presidente Sérgio Buttica, passando informações, conversando com vocês sobre assuntos bastante importantes. Nós sabemos que o grupo de trabalhadores que foram readmitidos após a campanha recente junto à Renault do Brasil estão com várias dúvidas, o que é natural pelo fato de vocês terem passado por um processo extremamente complexo. É natural que hajam várias dúvidas. Então, o presidente passa aqui informes de como sanar essas questões, e também ele fala aqui a todos os trabalhadores da Renault do Brasil, porque faz parte do acordo firmado entre empresa e sindicato, a oferta do PDV, né, a todos os trabalhadores da empresa. Então, o presidente também tem uma fala aqui nesse sentido, e que a gente quer que vocês acompanhem com bastante atenção. É com você, Fernando. Bom dia, trabalhador e trabalhadora da Renault. Novamente aqui, agradecer a todos pela confiança depositada em toda a diretoria do sindicato na busca da reintegração de todos os trabalhadores que tinham sido demitidos. Após a reintegração dos trabalhadores, temos aí agora o processo do PDV. Que todas as dúvidas que vocês tiverem devem ser tratadas diretamente na sala dos representantes sindicais dentro da Renault. Todos eles estão qualificados e bem direcionados naquilo que foi estabelecido como acordo junto às negociações. Por isso, companheira trabalhadora da Renault, em nome da diretoria, agradecemos a todos. Esperamos que você analise bem os prós e os contras para você entrar ou não no seu PDV. Lembrando ainda que ao ingressar no PDV, você estará quitando todo o seu contrato de trabalho junto à empresa, ou seja, não poderá entrar com uma ação trabalhista caso tenha algum débito ou alguma coisa a reclamar. Independente disso, estaremos sempre à disposição dos trabalhadores, na busca e na luta para a manutenção do emprego e dos direitos conquistados por todos nós, junto à empresa, junto às negociações e também a nível de Constituição e legislação local. Um grande abraço a todos. Use a inteligência, use o bom senso para analisar o que é bom para vocês nesse momento. Um grande abraço, bom final de semana e usem e abusem dos representantes internos nas informações necessárias. Muito obrigado. Olá, trabalhadores e trabalhadoras da Volkswagen. Nós temos aqui hoje um Fala Sérgio Buttica especial para vocês.
Ontem à tarde, em São Paulo, houve uma reunião a pedido da empresa com representantes de todas as plantas da fábrica aqui no Brasil. O objetivo foi passar propostas de reestruturação em face à crise econômica e da pandemia do Covid-19. Nós sabemos qual é a linha aqui no Sindicato dos Metalúrgicos da Grande Curitiba, que é a manutenção do emprego, que é o diálogo. E nós vamos passar para vocês aqui a palavra do presidente, que segue exatamente nesta linha. É com você, Fernando. Bom dia, trabalhador e trabalhadora da Volkswagen. Ontem você já deve ter recebido uma informação do sindicato sobre o que aconteceu na reunião que acontece todos os meses em São Paulo, junto com as demais plantas da empresa. A empresa apresentou um rol de reivindicações aos trabalhadores e também de necessidade de adequação diante da pandemia que vive todas as empresas no Brasil e no planeta. Sabemos que temos um acordo com a empresa ainda e que vai vencer somente no ano que vem, no dia 30 de agosto. Porém, também entendemos que diante da situação que vive a economia brasileira, influenciada pela crise política e agora com a pandemia do coronavírus, temos que juntos buscar o entendimento para que mantenhamos o emprego. O objetivo do sindicato, nas próximas conversas que tivermos com a empresa, é mantermos o entendimento para a manutenção do emprego. Entendemos que reduzir o quadro de trabalhadores, neste momento, é uma medida muito drástica. Porém, se for inevitável, iremos buscar as melhores alternativas para os trabalhadores. Mas antes, certamente, você será consultado sobre os encaminhamentos que vamos dar. Até porque entendemos que ainda temos mais um ano de contrato com a empresa e que esse contrato deve ser mantido ou deveria ser mantido. Mas estaremos abertos para a negociação com a empresa para buscar as alternativas que sejam mais adequadas para ambos os lados. Até porque o nosso lado sempre será o mais frágil. Por isso, companheira e companheiro trabalhador da Volkswagen, vamos aguardar as próximas reuniões para analisarmos o que vai acontecer a nível de discussão com a empresa. No dia de amanhã, já temos uma reunião com o presidente da Volkswagen na América Latina e na sexta-feira, junto com o presidente, estaremos numa reunião com o governo do estado para saber quais que são os encaminhamentos possíveis que o governo pode nos ajudar. Enquanto isso, estaremos mantendo contato com os companheiros, nas informações com a delegação sindical interna. Procure se informar, procure se orientar para que a gente mantenha o foco na manutenção do emprego e dos direitos dos trabalhadores. Um bom dia de trabalho a todos vocês. E agora com vocês, a nossa companheira Gisele, tá? Ela vai falar tudo lá dentro do conteúdo, então não estou nem de falar nada aqui. Já falei com vocês lá na abertura da live hoje, tá? É só acompanhar, gente, aproveite e se inspire. É bem bacana, ela dá aqui dicas bem bacanas, bem legais. É com você, Fernando. Boa tarde, trabalhadores e trabalhadoras
Nós estamos aqui hoje com mais uma esposa dos 747, hoje com a Gisele, e ela vai deixar aqui marcado para todos vocês, como deixou conosco no grupo, as impressões dela, né? Ela é uma pessoa que vem do setor de RH, ela é formada em RH, então ela tinha uma visão da empresa, ela tinha uma visão do sindicato, ela tinha uma visão da luta, enfim. E como todos nós temos dito aqui na live, nessas entrevistas, que nos transformamos de alguma forma, esse movimento todo também transformou a Gisele, e é o que ela vai contar para a gente hoje. Então, Gisele, boa tarde para você, que bom que você está aqui conosco, tudo bem com você? Então, boa tarde, quero muito agradecer a oportunidade de estar aí dando um pouco da minha palavra, né? Compartilhando um pouco desses sentimentos. E quero, né, agradecer imensamente de estar tendo a oportunidade hoje de estar conversando com você, não digo pessoalmente, né, virtualmente, mas olhando ali o tete a tete, né? Para mim também. Para mim é um prazer, porque as nossas conversas eram feitas à noite, em momento de agonia, em momento de incertezas, e nós estávamos ali, uma, né, dando força para a outra, porque é isso que a gente faz, a gente constrói um coletivo assim. Gisele, como nós vamos falar aqui, né, dessa campanha da Renault, que ficou conhecida mundialmente, e como você e seu esposo foram vítimas, porque a palavra é isso, né? Vocês fazem parte dos 747 que foram demitidos de uma forma desrespeitosa. Então, eu gostaria de saber, primeiramente, assim, como impactou, como que era o seu marido em relação à empresa? Que tipo de funcionário ele era? Tá, então, o meu esposo, ele tem 8 anos e meio, de 8 anos e meio a 9 anos de casa, né? Como que eu posso te falar? Ele era um funcionário, aquele funcionário Caxias. Sabe aquele funcionário Caxias? Esse era meu esposo. Então, ele trabalhava afinco, tinha um amor incondicional pela empresa, sabe? Proativo, sempre pensando no coletivo. Era daquele que cumpria a produção dele, ia para o lado para ajudar os colegas. Né, para você ter uma noção de como era a responsabilidade e comprometimento dele com a empresa, a gente estava velando o avô dele e ele estava lá trabalhando, mesmo tendo um atestado para estar em casa, porque ele achava que não, ele tinha que trabalhar porque ele precisava do emprego. Tá. Né, numa determinada situação, teve um dia que ele estava indo trabalhar, ele ia de moto, né? Estava indo trabalhar, aquela chuva, mas uma chuva muito forte, ele me liga. Amor, estragou o pneu da moto, furou o pneu da moto, estou voltando com ela empurrando, deixa o carro preparado aí que eu vou pegar o carro para mim não chegar atrasado. E ele veio, todo molhado, pegou o carro, foi trabalhar e não chegou atrasado. Então, assim, o comprometimento dele era muito grande. 100%. No dia que ele foi demitido, já que ele era esse trabalhador, né, com esse perfil, qual foi a reação dele frente a ele? Né? Ele foi pego de surpresa, obviamente. Qual foi a reação dele? Então, no dia 21, né, quando aconteceu lá aquelas demissões, a gente estava com visita em casa, até por sinal, e ele, né, começou a chegar muita mensagem no celular dele. Aí ele foi ver e tinha mensagem ali do pessoal falando, meu Deus, estão demitindo o pessoal. Daí um colega dele, ele passou uma mensagem falando, cara do céu, acabei de chegar em casa. O rapaz tinha trabalhado no primeiro turno, né? E daí como ele vem de ônibus, ele chega um pouco mais tarde, né? Então ele falou assim, cara do céu, acabei de chegar aqui em casa, acredito que um cara veio trazer um telegrama para mim que eu estava sendo demitido. Eu não aceitei, mandei voltar embora. E daí meu marido sem entender nada, mas até então ele achava que continuava empregado, né? E quando ele pegou e foi ver ele no grupo do trabalho dele, ali na linha, né? Ele havia sido removido do grupo. E ele não estava até então entendendo nada. Ele falou, meu Deus, eu fui removido, né? Aí que ele passou uma mensagem para a supervisora dele, porque até então ele viu o e-mail dele, mas não tinha nada ali na caixa de entrada, né? E ele foi perguntar para a supervisora o que tinha acontecido, que ele tinha saído do grupo, ele não tinha recebido nada, ele não estava entendendo nada, porque até horas antes ele estava ali trabalhando e ela não falou nada para ele, né? Aí foi quando ela pegou e mandou a mensagem pedindo desculpa, que era uma decisão da empresa, o desligamento dele. Aí ele foi olhar de novo no e-mail, porque ele não estava acreditando, né? Daí eu falei, olha, teu lixo eletrônico, estava lá no spam, a cartinha de demissão, né?
o aviso e a cartinha de desligamento. Então, naquele momento, ele ficou sem chão, tanto eu quanto ele, não esperava jamais aquilo, né? O meu marido, ele vem de um processo de restrição no trabalho, nos últimos 2 anos ali, não deu 2 anos, 1 ano e meio mais ou menos, ele sofreu uma lesão no pulso, né, por causa do movimento repetitivo. Sim. E então ele é um funcionário restrito dentro da empresa. Então a gente jamais achou que a empresa ia tomar uma atitude de mandar uma pessoa doente embora, né? Então naquele momento ali eu vi meu marido chorar, eu vi meu marido um baita homem, né? Completamente ali jogado às traças, né? Se sentindo um lixo. Tá. Deixa eu te perguntar uma coisa sobre você. E você trabalha fora? Como é que esse momento pegou você? Você está empregada? Não, Gilson, eu, né, que nem foi mencionado lá no início ali, eu venho de uma área de recursos humanos. Trabalhei 7 Tá, anos numa empresa, né? Eu trabalhava do lado de lá, mas eu tá. vejo que é o meio, né? Uhum, Então, eu saí dessa empresa foi em dezembro, né, por vontade própria, eu queria montar tá. um negócio próprio, mas acabei sendo surpreendida aí pela pandemia, exemplo né, de muitos. Sim. O que quer dizer, então, que esse momento pega você desprevenida também, porque você saiu do teu trabalho porque você tinha confiança, ou seja, o alicerce era o marido. Só para a gente O pontuar trabalho dele. aqui, ou seja, que além de impactar, né, o seu marido ali, mas você também, porque você estava tentando alçar outros voos, buscando outras formas de negócio, porque o seu marido estava bem empregado, estabelecido e com restrição, ou seja, vocês não estavam imaginando uma demissão nesse momento. Jamais. Então, assim, a minha segurança para mim sair do meu trabalho, apesar de eu ter muito tempo de empresa e ter uma certa, né, estabilidade, que eu digo porque né, quando eu saí de lá porque eu quis, não foi porque me mandaram embora, Sim. né? Então, assim, a minha estabilidade, a minha segurança era o trabalho dele, né? Era um bom salário, era um plano de saúde, eram os benefícios, né? O momento dele é uma restrição, a gente sabe que, né, normalmente não é usual você mandar uma pessoa restrita embora, né? Então, a minha segurança era ele, era o emprego dele. Mas quando, né, eu me vi naquela situação ali, ele sendo demitido, eu desempregada, porque, né, meu negócio também não deu certo, né? Então, assim, eram 2 desempregados, com 2 filhos para criar, entende? E a gente estava ali naquela incerteza. Isso que eu não sabia, eu não tinha noção naquele momento da proporção que era as demissões, não era só ele. Ah, tá. Entende? Quando a gente pegou e foi tomar conhecimento, que naquele primeiro momento eu pensei, ele e o colega dele da linha. Não. Quando a gente foi tomar conhecimento do que se tratava, como as pessoas haviam sido mandadas embora, em que condições as pessoas haviam mandado embora, aí minha luzinha de alerta acendeu. Eu falei, opa, peraí, o que está acontecendo? É muita coisa errada, né? Mas, assim, nesse primeiro momento, Gil, se eu vou ser bem sincera com você, quando aconteceu a demissão, a gente estava aqui, né, sem chão, né, sem base alguma. Naquele dia, né, houve a assembleia lá e o pessoal optou em deflagrar uma greve, né? Até então eu estava desacreditada, porque eu pensei, não, uma multinacional desse tamanho, né, mandou 700 e poucas pessoas embora. Eles não vão conseguir reverter essa situação. Eu mesmo, no primeiro momento, não acreditei que era possível, né? Porque eu vinha do lado de lá do processo, né? Então, tinha um conhecimento assim, puxa vida, né? A empresa tem dinheiro para recorrer, às vezes ela se preparou para uma ação trabalhista, né? Mas, assim, eu não tinha fé que poderia ser possível reverter essa situação. Eu não confiava no sindicato. Sabe por quê? Porque a gente olha o sindicato, eu posso te falar assim, eu como esposa, né? Meu marido sempre contribuiu com o sindicato, mas eu olhava o sindicato de uma forma simplória, eu olhava assim, a estrutura do sindicato. Como assim? Explique melhor para a gente. Como assim estrutura? Porque a gente, né, tem a contribuição, a gente tem a carteirinha de dependente, então a gente vai lá, usa a estrutura da praia, a gente usa a estrutura de Guaraxaba, a gente vai na churrasqueira, né? A gente usa a parte física do sindicato, né? Faz curso lá, cursos muito bons, então você vê que existe uma devolutiva do que você aplica lá todo mês, da tua mensalidade.
mas a parte representativa, aquela parte que é a luta, que é a defesa para com o trabalhador, eu não tinha noção que ela existia. Mesmo porque, né, por causa da minha experiência, né, por causa do meu trabalho, a gente não tem a relação que a gente vê do sindicato, sindicatos muitas vezes que não brigam pelo funcionário, né, que não faz jus ao que ele paga mensalmente, né? Então, assim, a minha visão era essa, é uma visão mais destoada. Por quê? Porque eu não tinha conhecimento de causa até aquele determinado momento. Gisele, então, como é que você vê o sindicato hoje, né? O que te fez mudar essa visão do sindicato? Então, naquele dia 21, quando foi deflagrada a greve, que o meu marido foi, né? Ele falou, não, eu vou lá porque eles precisam do meu apoio, né? Eu não queria que ele fosse no primeiro momento, porque eu não acreditava naquilo, né? Eu não achava que tinha consistência essa luta, né? Porque você está brigando com um sistema muito grande. Só que ainda assim ele foi, né? Mesmo contra a minha vontade, ele foi. E daquela noite em diante, no dia seguinte, que ele virou a noite lá, ele veio, mas ele veio com muita segurança. E ele veio assim, sabe, me passando segurança e acreditando que aquilo ali era possível. Então, ele me passou assim uma verdade, assim, uma segurança tão grande que aquela luta ela ia ser difícil. Ninguém falou que ia ser fácil, né? Mas ele me passou muita verdade, muita confiança naquilo. Então, quando ele pegou e eu vi que o meu marido ele é muito quieto, não é muito de conversar, não é muito de falar assim, nesse sentido, ele é muito amigo, mas ele não entra nesses méritos, né? Certo. Ele é muito quietão, né? Então, quando eu vi que ele estava, não, nós vamos pro embate, não, nós vamos ser resistentes. Eu falei, nossa, então acho que eu preciso apoiar ele, né? Então, virei a chave. Naquele determinado ali, eu virei a chave. E passei a olhar o sindicato como um mecanismo de ajuda para o trabalhador. Naquele momento, o sindicato era o único mecanismo, a única forma daqueles 747 tentar ser reintegrados dentro do trabalho, porque a empresa já não queria. A empresa já havia feito aquelas demissões daquele jeito, arrancando crachá, escoltando ônibus, não deixando pegar seus pertences no armário, mandando e-mail, mandando telegrama para o filho receber, entende? Para o vizinho falar que você está demitido. Então, assim, naquele momento ali, a única forma, o único apoio que o funcionário tinha era o sindicato, entende? Desses 747, não sei se todos eram sindicalizados ou não, mas o sindicato ele estava brigando por todos. Ele não escolheu pessoas, ele não escolheu, esse paga mensalidade e esse não paga. Não. Ele pegou a sua totalidade e falou, não, nós vamos brigar por todos os 747. Então, a partir daquele momento, eu vesti a camisa e falei, não, eu vou apoiar meu marido, né? E eu vou usar as ferramentas que eu posso, entrando no grupo das mulheres lá, né? Conhecendo outras pessoas bastante diferentes de mim, mas com o mesmo objetivo, e pensando em formas de valorizar e fortalecer aquele movimento, que era a luta pelos 747 trabalhadores. Nossa. Então, assim, eu comecei a ver que o sindicato naquele momento não era só uma estrutura física, né? Mas existiam pessoas ali que brigavam por outras pessoas. E né? você sabe que a participação sua, não só lá no movimento, como aqui falando, dando esse depoimento teu, ele é muito importante porque a participação das mulheres, eu brincava, né? Mas é verdade que era uma arma secreta que a empresa não imaginava. A empresa não sabia tudo o que ia acontecer, né? Todas as mobilizações que aconteceram a partir do momento em que ela expulsou, colocou para fora aqueles trabalhadores da forma como colocou, sabe? E você faz a gente refletir a importância das nossas esposas, né? Nós temos aqui mais de 60 mil trabalhadores na base, né? Temos um número muito grande de sindicalizados e a gente percebe por você que as esposas ainda não sabem a força do sindicato, né? E a gente viu como foi importante vocês participando na greve para apoiar os maridos. Você está contando essa história assim, que o seu marido envolveu você.
Mas tem muitas histórias desse 747 em que o marido estava lá em casa caído, sabe? Sem força, sem energia, e a mulher trouxe ele para a luta. Então, a gente percebe a importância de que todos saibam como o sindicato é útil para o trabalhador, né? Como é importante essa luta coletiva, porque essa greve, além de outras coisas, nos mostrou assim, a importância da família envolvida na luta, sabe? Nós fizemos várias greves já, onde os trabalhadores estão lá na porta de fábrica, né? Com certeza, né? O sindicato fez 100 anos agora, então tem muitos anos de luta e muitas ações e muitas greves. Mas essa é a primeira greve com família na porta de fábrica, com a mãe com o carrinho de bebê, com as crianças. E tudo isso foi muito importante. Foi também uma frente para garantir a nossa vitória. Foi muito importante. Então, depoimentos como o seu, Gisele, clareia para as outras esposas também, né, perceberem essa importância. Porque ficou tão claro lá nesse evento da Renault que juntos somos mais fortes. Eu falo assim, é um clichê, mas, gente, todo mundo se reuniu e o que parecia impossível se tornou possível, né? É verdade. Deixa E eu eu digo mais, sabe, Jussi, sem querer te interromper, Não, pode falar. que ali na questão da preparação, eu imagino sim que a empresa estava se preparando, né? Ela se preparou até o momento da greve, né? Ela fez hora extra no final de semana, tirou o carro do pátio. Meu marido foi 3 finais de semana fazer hora extra, né? Em meio a uma crise, né? Não é normal, né? É típico, né? Uhum. Então, ela se preparou, a forma com que ela fez as demissões ali, a forma com que ela tratou o sindicato né, no momento da reunião, ela já chegou preparada para aquilo, bloquear a crachá do sindicalista ali dentro dos delegados sindicais, para não poder ajudar os funcionários que estavam sendo demitidos naquele momento, a forma com que eles estavam sendo demitidos naquele momento. Então, houve um preparo, né, para o que ia vir acontecer. Eles se prepararam para a greve, eles sabiam que o sindicato não ia aceitar. Simples assim, a imposição que ela estava fazendo. Então, ela se preparou até o momento da greve. Às vezes, até a primeira assembleia, porque a forma com que ela quis colocar os funcionários que não haviam sido demitidos contra os 747 foi muito feio, entende? A forma com que ela quis fazer segregar as pessoas, fazer aquela repartição. Só que o movimento dela foi contrário, porque essas pessoas que estavam lá dentro, apesar de muitas terem sido assediadas, sido coagidas, elas estavam com os trabalhadores lá de fora. Muitos não podiam levantar a bandeira, porque senão o supervisor ia ver, mas elas estavam junto. E ela não se preparou para o movimento das esposas, para o movimento das famílias, para o movimento... A minha sogra foi junto comigo nas assembleias, por causa que ela viu o filho dela, entende? Então, a mãe do meu marido estava lá junto, Bacana. entende? Outras pessoas ali ao redor, ali dando apoio. Então, todo esse movimento que a gente fez em prol do trabalhador, a gente que não trabalha lá, mas que sofreu o impacto, né, e consequência da atitude da empresa, eu acho que a empresa não estava contando com isso. E foi uma arma, assim, muito importante, porque a gente conseguiu transcender né, por meio de rede social, por meio de entrevista, de vizinho, de parente, o que de fato estava acontecendo, porque era fácil para a empresa vir divulgar uma nota falando que ela estava fazendo uma redução, terminando um terceiro turno, que é mentira, meu marido era do primeiro turno e foi mandado embora, né? Que ela estava finalizando um terceiro turno, né, que ela estava com uma crise financeira muito grande em razão da pandemia e que por isso ela precisava demitir esses funcionários. Só que as pessoas não sabiam, não tinham conhecimento de quem eram as pessoas que haviam sido demitidas. Pessoas restritas, pessoas com Covid, pessoas afastadas pelo INSS, nem na empresa a pessoa estava, pessoas sobre atestado, então, pessoas com estabilidade. Então, eram muitas situações que as pessoas ali externas não conheciam e que a gente precisou e fazendo aquele movimento formiguinha para poder trazer informação, entende? Para essas pessoas, para falar assim, não, gente, não é bem assim. Não acredite só no que a multinacional está te contando. Eu vou te contar a história real aqui do meu marido, eu vou te contar a história real aqui do fulano, do ciclano. Entende? Eu acho, então, que ela não contava com isso. Nossa, Gisele, que entrevista gostosa, viu, que a gente está fazendo aqui, porque realmente você está contando para as pessoas aqui o que aconteceu. E foi assim. Formiguinha, cada um fazendo a sua parte,
como eu estava com vocês, e estou aqui vendo também toda a ação profissional do sindicato, com sua assessoria totalmente especializada, a gente até conversou sobre isso uma noite, né, nós duas lá, em particular. Então, eu via isso, assim, sabe, eu consegui ver os dois lados. Eu via aqui toda a movimentação que eu já conheço, porque, nossa, o doutor Iraci, que estava coordenando o setor jurídico, ele é uma pessoa extremamente experiente, está há 40 anos aqui. Essas empresas todas o respeitam, porque sabem da eficiência dele, né, como advogado trabalhista. Ele é um jurista extremamente respeitável na área do direito do trabalho. Só que eu achava muito interessante ver a movimentação de vocês ali dentro do grupo, umas buscando imprensa, e com uma ação efetiva e eficaz e inteligente, não era uma bobagem, era uma assessoria de imprensa mesmo funcionando ali, outras na parte parlamentar, mandando pedidos, contando para parlamentares o que estava acontecendo, para senadores, deputados federais, estaduais. Então, as mulheres ali do grupo, extremamente eficientes. Como você falou, uma veio de cada lado, mas a dor, a agonia nos uniu ali a todas, e havia muita eficiência naquele grupo, eu percebia isso, sabe? Eu pensava, nossa, gente, a empresa não imaginava isso, porque parecia uma corporação, parecia que era uma empresa ali, porque a gente com experiência aqui, né, sou jornalista, sei como é que funciona o trabalho de lobby, e era o que vocês estavam fazendo, gente, ali dentro, da melhor qualidade. E foi isso que virou o jogo muito a nosso favor, porque a opinião pública começou a perceber. Porque geralmente a empresa joga dessa forma, dizendo que o sindicato foi fazer bagunça na frente da fábrica. Imagina, o sindicato, se vai para frente de uma fábrica, ele vai lutar por aqueles trabalhadores. O Sindicato dos Metalúrgicos de Curitiba tem 100 anos, é um sindicato respeitado. E quando ele vai para uma ação de forma planejada, né? Não é um sindicato de balbúrdia. Então, você falou uma coisa bem bacana agora, que foi legal de ouvir, da gente estar aqui repercutindo isso, sabe? Foi um trabalho de formiguinha. Era o sindicato fazendo a ação que tem que fazer, enquanto vocês ali mobilizadas também contando a história e nas redes sociais, e foi indo, até que todo o povo aqui de Curitiba saiu, inclusive, acho que na Folha de São Paulo, assim, que a empresa mexeu com as famílias, e no Paraná, família é muito importante, sabe? É verdade. Aqui a gente, ali o que deu para a gente ficar bem claro, assim, que a união faz a força, né? E eu acho, assim, que mais do que nunca, isso, né, não poderia passar, né? O que aconteceu ali, a forma com que aconteceu essas demissões, a gente sabe, tem plena consciência de que o contrato de trabalho, ele não é vitalício, né, Gilson? Ele pode ser rompido a qualquer momento por ambas as partes, mas isso de forma respeitosa, com dignidade, né? Uma forma com que seja humano, e ali não houve isso, né? Então, acho que isso é o que mais doeu, né, em nós, quanto família, né? A forma com que eles fizeram essas demissões, entende? Então, assim, isso mexeu com a família. Mas, assim, mais do que nunca, isso motivou e nos tirou da zona de conforto e nos fez ver que a gente é capaz de mudar a nossa realidade. Entende? Que por mais que a empresa seja um grande sistema, uma multinacional, a gente também pode ter voz ativa. Assim como eu mudei minha opinião em relação ao sindicato, eu creio que muitas outras pessoas também. Sabe aquela visão só do sindicato político? Não, a gente não falava de política. E quando alguém vinha querer falar de política, a gente falava, não, nossa briga não é política, nossa briga são pelos 747 funcionários. Entende? Então, assim, a gente conseguiu, eu mudei minha visão, muitas outras pessoas mudaram sua visão, mas infelizmente, a partir de uma situação que aconteceu, mas isso nos trouxe força, né? E nos mostrou a nossa voz, o quanto a gente é forte e a gente precisa se unir, né? Nesse mundão que a gente tem aí, em que o capital dita as regras, a gente é a força de trabalho. A gente é a mão de obra e sem a gente eles não vão conseguir ganhar dinheiro. Então a gente tem que fazer valer a nossa voz, né? E a hashtag que era da Renault lá no começo, juntos somos mais fortes, realmente a gente adotou ela para nós, porque juntos a gente foi mais forte. E vamos ser sempre,
Gente, assim, olha, que eu vou bater palmas para você aqui, porque, sabe, o fechamento, assim, eu ia perguntar há uns segundos atrás, né, qual era a tua mensagem, mas você já acabou de deixar ela aqui agora, sabe? Eu agradeço demais a tua participação, sabe? É muito importante as pessoas virem aqui, deixarem o seu depoimento, porque isso influencia as outras pessoas e de uma forma positiva. Nós sabemos qual é a intenção do sindicato, que é ajudar os trabalhadores. Como você falou, você ficou convivendo por 21 dias e em momento nenhum apareceu uma segunda intenção, terceira, quarta, quinta. Não, não tem. É sempre isso. Então, assim, eu acho, falando assim, para a gestão da Renault hoje, né, que eles olhem pessoas como pessoas, né, que cada capital que ele tem ali, humano, né, ele doou-se com a sua saúde, com a sua força de trabalho. Hoje tem pessoas ali doentes em consequência, né, do trabalho que ela exerceu, né, e que são pessoas que sempre tiveram amor pela empresa. Eu era esposa do trabalhador e eu tinha amor pela empresa, eu falava muito bem dessa empresa, né? Então é importante que hoje essa gestão que ele está repense todas as suas atitudes, né? Repense tudo o que ela fez, porque a gente tem a possibilidade de mudar, né? E a marca da Renault é uma marca mundialmente conhecida, sempre foi muito bem vista por causa das ações que ela sempre praticou, né? Então, no âmbito social. Então, acho que tudo isso que aconteceu não foi positivo para a marca, né? Essas 747 pessoas que foram demitidas, né? Toda essa repercussão que aconteceu não foi bom para a empresa, né? Então, é importante que essa gestão que aí está repense, né? Numa forma de, agora, quando vinha a reintegração desses funcionários, que eles tratar com educação, com respeito, agregar o funcionário, porque o teu maior marketing é teu colaborador. Ele é teu primeiro, ele é a primeira pessoa a ir vender tua marca lá fora. E hoje em dia, uma marca, ela não é só vista por causa do preço e da qualidade que tem o produto. Ela tem vários outros valores que agregam ela, né? Desde a tua sustentabilidade, desde a forma com que você trata teu colaborador, né? A forma como que você capta seus recursos. Então, assim, existe muito valor agregado nesse produto, né? E que ele não seja um produto feito com marcas de sangue, né? Como assim ficou aquela marca lá do 747. Então, é importante que a gestão, se não essa gestão aqui do Brasil, mas a gestão maior da França, repense tudo isso daí, né? Que é importante ver que o processo como um todo é global, né? E mundialmente não ficou legal tudo isso que aconteceu. Não. Mas ela ainda tem a possibilidade de rever os conceitos, né? E voltar àquela Renault de 2 anos atrás, que a gente tinha orgulho de falar, meu marido trabalha na Renault, olha, uma empresa excepcional. Eu quero poder voltar a ter orgulho dessa empresa. Do meu marido estar trabalhando lá e eu poder fazer o marketing dela sem nem ao menos ganhar R$1 para isso. Né? Fazer assessoria do marketing dela sem ganhar por isso, mas por orgulho. Né? Okay. Porque a gente não tem raiva da Renault, Gilce. Né? Acho que nenhuma de nós, né, durante muito tempo, ela trouxe o sustento, ela, né, contribuiu, né, com o nosso sustento. Hoje a gente está triste, sim, mas pela forma com que aconteceu essas demissões, a arbitrariedade, né, a forma com que todo o processo aconteceu, mas a gente não tem raiva da Renault. Não, a gente entende. Nós vamos ficando por aqui. Brasil, vocês viram então qual é o perfil da nossa mulher aqui, da nossa esposa, da nossa família metalúrgica. São mulheres assim, como a Gisele, mulheres que falam como ela fala, se expressam, têm uma noção total de globalidade, têm uma noção total de como fazer lobby, de como fazer assessoria de imprensa, de como lutar. E eu tenho certeza que o que nós precisamos fazer nesse momento é inspirar as demais esposas, para que possamos todas juntas realmente sermos mais fortes, fortalecermos nossos companheiros, né, e nossas companheiras, né, porque nós temos também, ao contrário, tem as trabalhadoras metalúrgicas que têm o seu esposo, e é importante também, como teve na porta, a gente fala muito das mulheres, mas também teve esposos na porta de fábrica, gente. O que nós temos que fazer é isso, né, ter essa noção de família e agir como família.
A gente aprendeu o caminho da vitória. Eu falo assim, que a gente aprendeu o caminho da vitória em relação à unidade, de lutar junto, de trazer a família, de trazer os vizinhos, e a gente não vai esquecer como isso é importante, como isso nos fortalece a todos. Obrigada pela forma como você está vendo o sindicato agora, e como você é uma menina que se expressa muito bem, nos ajude a aumentarmos essa família, porque você sabe que não acabou, né? As coisas continuam, nós temos que ainda enfrentar, não é porque teve a greve que voltaram que todos os problemas acabaram, não. Nós temos que estar sempre mobilizados, Gisele, sempre mobilizados. Verdade. Para a empresa perceber que a gente está atento, estamos focados. E temos também mesmo. toda a base inteira para a gente lutar, tem database agora. Foi uma delícia estar aqui com você e a gente está o tempo todo lá no grupo trocando ideias, conversando e tudo mais. Obrigada. Eu que agradeço a oportunidade, né, de falar a minha visão, mas falar também em nome das meninas, né? E conte comigo para o que precisar, né? A gente está aí para isso, né? Para lutar. Com certeza. Muito obrigada. Obrigada e boa tarde, José. Vamos juntos aqui desejar um feliz aniversário para a Jane Kellen, que fez aniversário ontem, né? Então, querida, é verdade. Parabéns para você. Eu falei que ia citar teu nome aqui, né? Porque tem que fazer isso. E nós somos todas leoninas agora de agosto, uma faz 18, 19, 20, 21, 22. Que delícia. Um grande beijo para você, que bom que você veio. Parabéns. E agora ele, o nosso mago de todas as tardes, João Guilherme Vargas Neto. Esse é o nome dele. Um conteúdo bem bacana também, não dá para perder, gente. Ele fala do auxílio emergencial, da manutenção do emprego, dos meios para conseguir, né, a proposta aqui que ele tem falado e reiterado todas as tardes, e também sobre a greve dos Correios. Você que está esperando aí sua encomenda chegar, vai dar uma demorada, gente. Mas nós já sabemos que temos que ter empatia e apoiar. Quando o trabalhador para, gente, é porque não aguenta mais. E quando o trabalhador para, é porque é preciso. Nós temos que ser solidários aos trabalhadores que estão em greve, não é mesmo? Assim como recebemos muita solidariedade quando estávamos parados por 21 dias na porta de fábrica da Renault. Então é assim, a gente tem que ir fazendo uma grande corrente, se juntando, porque tá que tá, né, gente? É com você, Fernando. Boa tarde, João. Como é que estão as coisas em São Paulo? Muito frio? Boa tarde, Gilson. Não está tão frio. Dizem que vai ficar frio. Diz que vai até nevar em São Paulo na sexta-feira. Então, vamos, eu também quero neve aqui em Curitiba, né? Ai, ai, ai. João, mas vamos falar de coisas sérias, de coisas mais frias do que a neve. Em relação ao auxílio emergencial, o ministro da Economia está lá conversando, estão concatenando para estender por um prazo maior, mas com um valor menor. E você já falou que para mudar o valor tem que voltar para o Congresso. Por favor, analisa para nós essa novela do auxílio emergencial tão necessário. É com você, João. Há duas coisas evidentes. A primeira delas foi o efeito altamente positivo dos auxílios emergenciais no alívio da situação da massa da população, da massa de trabalhadores desempregados, autônomos, etc. Essa primeira constatação é séria. Ou seja, hoje ninguém tem coragem de não reconhecer o papel positivo dos R$600 e de outros auxílios, incluindo crédito às microempresas, no enfrentamento da crise pela população. A outra constatação é que há muita divergência no lado do governo a respeito da continuidade. Se, de um lado, o Bolsonaro vê nisso até uma tábua de salvação de seu prestígio, o grupo da Fazenda, os rentistas, são contra. Eles querem ou diminuir o valor ou rarificar, ter menos período ou até mesmo eliminar. A nossa posição
tem sido muito coerente. Nós defendemos R$ 600 até dezembro, no mínimo. Ou Sim. seja, é uma questão que, levando em conta essa discussão que está acontecendo, ela merece ser reafirmada. Porque, se a confusão existe do lado de lá, nós temos de ter, na nossa reivindicação, a precisão de uma exigência permanente. R$ 600, no mínimo, até dezembro. É óbvio que essa discussão, em algum momento, se não for feita a medida prolongando com R$ 600, ela vai passar pela Câmara e pelo Senado. Até mesmo o governo cogita uma medida provisória para alterar o valor. Por isso, mais do que nunca, é importante que nós reafirmemos nossa opinião. R$ 600 até dezembro, no mínimo. Ok, João, com certeza, é super necessário. João, e agora vamos para uma outra ponta, né, que é a ponta do desemprego, né, e que você tem falado aqui na live, que a forma de enfrentar é com frentes de trabalho. Eu queria que você falasse para nós sobre esse tema, por favor, sobre essa possibilidade. Olha, o desemprego hoje é uma grande chaga social. E, diferentemente da pandemia, que infelizmente sofreu uma normalização, ou entre aspas, né? Ou seja, Sim, entre as aspas. pessoas começam a se confundir, aceitam a situação, etc. Sim. O desemprego, ele é um fato negativo, brutal, efetivo. As pessoas estão sem trabalho no Brasil. Sim. Então, nós lutamos hoje para garantir o emprego de quem está empregado, para garantir o emprego para quem não trabalha hoje e busca emprego, mas há também uma proposta de que os governos federal, estadual, municipais criem frentes de trabalho, também emergenciais, que propiciem renda e trabalho à multidão de brasileiros e brasileiras. Por exemplo, limpeza das vias públicas, conservação, retomada de obras paradas, serviços sociais de solidariedade, de acolhimento, de fortalecimento da medicina familiar e por aí vai. Sim. Então, esta reivindicação da garantia do emprego, ela se desdobra em emprego e trabalho para quem hoje não consegue trabalhar e também pela criação de frentes de trabalho. Imagine, uma combinação de auxílio emergencial com uma estratégia de frente de trabalho pode ser um elemento importante de sobrevivência do povo trabalhador durante esse período excepcional da doença. Com certeza, João. E é bom a gente ir reiterando aqui, porque essa mensagem deve chegar, ela precisa e deve chegar aos nossos políticos, né, à Câmara, ao Congresso, para que eles pensem nessa possibilidade e não só pensar como eles efetivem, né, por meio de medidas provisórias e de leis que possam ser aprovadas nesse sentido. João, eu queria uma palavrinha de sua também, um registro sobre a greve nos Correios. Vamos ter agora uma temporada de greve ou você acha que não é isso, que não vai ter assim? Olha, várias greves? Os Correios, eles têm agredido os trabalhadores, a direção dos Correios tem agredido os trabalhadores numa intensidade só comparável à agressão que nós sofremos pela Renault. Opa. Eles têm sido agredidos pela direção, que cortou o acordo coletivo deles, que deveria vigorar até ano que vem, e, ao mesmo tempo, também cortou pelo menos 30 temas do acordo que eram benéficos aos trabalhadores, a começar do plano de saúde. Então, os trabalhadores do Correio, não só os carteiros, os trabalhadores carteiros, os administrativos, os administradores, eles têm sofrido agressões muito grandes. A empresa é como se ela tivesse provocado a greve. Ela criou uma situação de tal ordem que não fazer nada era quase absurdo. As duas federações nacionais que organizam os trabalhadores
elas fizeram assembleias e essas assembleias determinaram a greve à base da reivindicação de volta àquelas condições que foram suprimidas pela empresa, de planos de saúde, benefícios, hora extra, etc. E também tem a reivindicação, ou, na verdade, a posição política de serem contrários à privatização. As greves dos trabalhadores dos Correios têm uma característica, elas começam muito forte. E essa também começou muito forte. Só para vocês terem uma ideia, aqui em São Paulo, a assembleia que a decretou foi virtual. E, no momento auge desta assembleia, participaram na rede 5.800 trabalhadores. A votação da greve, portanto, a assembleia continuada, a votação ela foi efetivada por 3.800 trabalhadores que determinaram a greve. Sim. E, portanto, é um elemento forte de início de greve. Em outros estados, elas foram presenciais, as assembleias. A empresa manobra para colocar, obviamente, os trabalhadores em dificuldade. Hoje, a primeira tarefa de qualquer dirigente sindical e do movimento sindical é apoio à greve, como foi efetivado pelo documento assinado por 11 centrais. Sim. Apoiando a greve. Esse apoio parte, como a nossa experiência aí, de diversas iniciativas. Nós estamos também torcendo para que a condução sindical da greve, a partir das duas federações, mas, sobretudo, dos sindicatos locais, seja a mais efetiva e que a categoria consiga, no curto prazo, forçar a empresa a reabrir negociações, evitando as agressões, os cortes e as limitações que tem procurado impor. Ok, senhor João, perfeito. Eu agradeço muito a tua participação e a gente se encontra amanhã aqui no mesmo horário. Fica bem, João. Muito obrigada, tá? Até amanhã, Júcia. Até amanhã. Então, gente, o conteúdo hoje estava massa, né? Eu avisei. Eu nunca engano vocês. Obrigada pela companhia, por estar aqui conosco, por nos acompanhar, por conversar conosco aqui também pelo Facebook durante a transmissão. Adoro. E vocês sabem que fica à disposição de vocês no YouTube e no Facebook a qualquer hora. Não tem desculpa para não assistir. Está aí à disposição. E vocês viram, né, gente? Uma pauta grande. Realmente, o segundo semestre aqui ele é pautado pelas datas bases. Então, a gente vai ter muito movimento aqui nessa live, gente. Não dá para perder. Até amanhã. É com vocês, Fernando.